Olá, amigos da internet, irmãos de Ideal Espírita. Mais uma vez, saudamos a todos, sejam bem-vindos a mais um Gota de Esperança, nesta semana que se inicia. E ficamos muito contentes de podermos juntos bebermos na fonte cristalina da mensagem de Jesus, à luz esclarecedora da doutrina espírita. Nossos companheiros já estão chegando, já estão aí se acomodando nessa sala virtual. Sejam bem-vindos. E temos um tema maravilhoso que Emmanuel nos traz no seu livro Pérolas de Luz. Como sempre, frases curtas, simbolizando cada capítulo do livro. São 50 capítulos. O nosso Gotas de Esperança de hoje é o de número 34. E Emmanuel nos traz hoje uma reflexão sobre Deus, o nosso Pai, o Pai nosso, conforme nos ensinou Jesus. E a frase diz assim: perante Deus, toda pessoa é importante. Isso é uma coisa tão consoladora, meus amigos, porque sabemos que no mundo atual em que vivemos, de provas e expiações, onde ainda o mal graça no coração dos homens, sabemos que existe ainda intolerâncias, discriminações, de acordo muitas vezes com crenças, com credos, com ideologias, com status social, com a cor da pele, o que é algo tão estranho para quem tem a visão espiritual da vida, porque o espírito não tem cor. Aliás, o espírito é luz, é um centro que irradia, segundo os benfeitores espirituais nos trazem no Livro dos Espíritos. E Emmanuel então vem trazer nessa frase curta todo um entendimento que nós, como filhos do Altíssimo, também deveríamos ter. E dentro daquela premissa que Emmanuel explica, nós vamos buscar lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 30, o último capítulo do livro, fechando aquela obra extraordinária que merece um estudo. Quem sabe não fazemos o estudo do Pensamento e Vida daí para frente, quem sabe. O título desse capítulo é Amor, e não existe outro sinônimo do Criador que não amor. O próprio João, evangelista, disse no início do seu evangelho: Deus é amor. Diz Emmanuel então, explicando esse amor que ele tem por todos os seres da criação, indistintamente. Diz assim: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita, na mesma vibração de sabedoria e beleza. Pena que nós ainda não nos demos conta disso, de que em nosso mundo íntimo pulsa, latente ainda, a centelha divina. O que fez Jesus nos dizer: vós sois a luz do mundo, faça brilhar a vossa luz. Segue Emmanuel: é fundamento da vida e justiça de toda a lei. Porque no Livro dos Espíritos, no capítulo de leis morais, na parte das leis morais, Kardec coloca lá as 10 leis morais, e a última, ele diz que essa resume todas as outras. A lei de amor, justiça e caridade. Então, a vida e a justiça têm a sua base, ou recebem a sua seiva do amor. Diz ainda Emmanuel: surge sublime no equilíbrio dos mundos, erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Então, para Deus não tem preferência. Do microcosmo ao macrocosmo, ele está presente.
e ama a todos indistintamente, desde o verme ao anjo, desde a poeira da areia da praia aos astros que pululam no universo. Nele fulgura generosa a alma de grandes religiões no amor, que aparecem no curso das civilizações por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele, no amor, se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Nós, nessa oportunidade que estamos passando, nessa experiência da Covid, estamos tendo a oportunidade bendita de descobrir esse sentimento em nosso coração. Daqui para frente, não há outra saída para a humanidade que não seja expressarmos a nossa conexão com Deus através do amor. Somente o amor, através de suas inumeráveis filhos, a fraternidade, a caridade, a indulgência, a benevolência, o perdão, somente o amor será capaz de redirecionar, de mudar os rumos da humanidade, de modo que nós possamos não mais repetirmos esses equívocos que nos trouxeram até aqui. Precisamos derrubar esses muros, essas barreiras que se disfarçam através de nacionalismos, de idiomas, de crenças, de ideologias, de culturas, e compreendermos que, em última instância, somos irmãos, filhos do mesmo Pai, porque é assim que Ele nos vê. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado, o amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Dizem os benfeitores, André Luiz, Emmanuel, que o próprio Kardec, na Gênese, que o fluido cósmico universal é esse hálito divino. E nele estão o amor e a sabedoria de Deus. E como nós emanamos dele, se tivermos a capacidade de vibrar nessa mesma faixa, teremos ou sentiremos amor em tudo, como Francisco de Assis. Francisco de Assis era um hipersensitivo. A sensibilidade era muito além da sensibilidade acanhada, tímida, restrita que a maioria da humanidade tem. E ele, por isso que ele sentia amor por todos os seres e tudo na criação. Uma pedra era tratada por ele com carinho. E é a isso que nós estamos destinados. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Isso o Criador faz. Ele respeita todas as nossas escolhas. Se nós resolvermos ficar nesse circuito, nesse labirinto em que nos metemos por falta do amor e excesso do egoísmo, ele respeita. Porque ele sabe que um dia, mais dia menos dia, por força da lei natural de progresso, por força da nossa condição natural que é amor, nós retornaremos à casa paterna. Então cada um tem o seu momento de filho pródigo de cair em si. Inclusive nós devemos respeitar esse momento, porque tanto o Criador quanto os seus prepostos, os Cristos planetários como Jesus e todos os seus emissários divinos respeitam a cada um de nós. Agora, se usássemos a inteligência e o raciocínio que ele nos deu, nós passaríamos a seguir esses modelos e guias que ele nos envia como Jesus, a fim de otimizarmos a nossa evolução. E nós aqui muitas vezes não respeitamos uns aos outros. É incrível isso, né? Não respeitamos o tempo de cada um. Mas temos o nosso tempo respeitado. Todos nós. Pela providência divina.
Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Olha aí. Cada ser é acalentado por Deus no degrau da vida, ou seja, no patamar evolutivo em que se encontra. Não existe piores nem melhores. E sabe por quê? Porque tanto no verme quanto no anjo, Deus não nos vê na forma exterior. Ele enxerga a semente divina que ele nos legou, que nós dele herdamos e que em última instância é amor. E Emmanuel prossegue dizendo: o verme é amado pelo Senhor, que ele concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo, que o representa junto do verme. Olha que coisa linda, né? A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. O Cristo disse isso, né? Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Não importa se existem ramos que absorvem melhor a seiva dessa videira, estão mais verdes, florescendo, ou outros que se negam a ser nutridos e estão ressecados, não importa. Todos nós estamos enxertados nele. Na árvore em que aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e a ninguém violenta. Embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sob a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Ele sabe que esse mecanismo é um aprendizado, é uma pedagogia que ele estabeleceu, a lei de causa e efeito. E essa mesma lei que nos corrige quando estamos desviados dele, na verdade, a correção é uma forma de nos impulsionarmos de novo no caminho em direção a ele. Então, mediante isso, ele nos ama a todos. E por que não podemos fazer o mesmo com aqueles com os quais convivemos? Por exemplo, agora, dentro do nosso ciclo familiar. Temos simpatias e antipatias, mas não somos todos irmãos. Por que não trabalharmos com aqueles mais difíceis? Como dizia Francisco de Assis, que graça tem em amar apenas os que nos cativam. É preciso voltarmos o nosso coração para aqueles com os quais temos dificuldades, porque é isso que o Criador faz. Jesus não disse que veio para os doentes? Em especial para os doentes. E Emmanuel ainda prossegue dizendo assim: e amando-nos permite o Senhor, pelos tramos sem prazo, o caminho de ascensão para Ele. Temos a eternidade para chegar lá, mas podemos acelerar. Porque aqueles que se comprazem em ficar presos no labirinto do egoísmo, segundo os Espíritos, no Livro dos Espíritos, as eternidades serão mais longas para eles. Concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. E aí ele finaliza dizendo assim: eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por ele à terra, para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida. Jesus dizia: a minha comida é fazer a vontade do Pai, amando sem a preocupação de ser amado, e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e poderosa. Pai, seja feita a vossa vontade. Inclusive, ele nos legou isso na prece do Pai Nosso. E para que a vida e o pensamento de todos
lhe retratem as pegadas de luz. Legou-nos em nome de Deus a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus é aquilo de mais próximo de Deus que nós conseguimos sentir e perceber. Quando o apóstolo Filipe perguntou a Jesus assim, mostra-nos o Pai, ele disse, mas Filipe, você convive comigo já há tanto tempo. Quem vê a mim, vê o Pai. E refletindo então nisso, meus amigos, eu tenho uma pergunta. Qual o tamanho de Deus para você? Cada um de nós tem Deus num determinado tamanho. E para você? Existe uma historinha que um garoto perguntou ao pai, qual o tamanho de Deus? O pai sábio olhou para o céu e viu um avião que passava. E perguntou ao filho, filho, que tamanho tem aquele avião? O menino ainda não sabia precisar as distâncias e disse, pai, é pequenininho, quase não dá para ver. Então o pai pegou a criança pela mão, colocou ele no carro e levou ele ao aeroporto. E chegou bem próximo de um desses Boeings que fazem viagens internacionais. E agora, meu filho, qual o tamanho desse? A criança respondeu, nossa, pai, é enorme. Então, meus amigos, o tamanho de Deus vai depender da distância que nós estivermos dele. Quanto mais perto nós estivermos, maior ele será em nossa vida. Vamos aproveitar esse instante para nos aproximarmos mais do nosso Pai. Quanto tempo a gente não conversa com Ele? Quanto tempo a gente não senta a seus pés? Quanto tempo a gente não recosta a cabeça no seu colo amoroso? Quanto tempo a gente não silencia a algazarra, o vozerio na nossa mente para escutar a sua voz? Quanto tempo a gente não acalma o templo do coração para sentir a sua presença dentro de nós? Aproximemo-nos do Criador, sem receios, como um filho se aconchega junto ao Pai. Agradecemos a todos por mais essa oportunidade nessa tarde maravilhosa. E vamos aqui ver os nossos irmãos que estão conosco, né? Temos aqui a nossa amiga Clara, a Thaís, abraço minha amiga, a minha irmã Rosângela, o Renato, amigo querido, a Pauliane, boa tarde minha amiga. Temos aqui também a nossa esposa Águida, nossa esposa querida, a Amate, minha mãe querida, beijo dona Dalva, saudade de vocês aí. Minha irmã querida, hoje está uma família toda aqui, né? 2 irmãs e a minha mãe, ai que maravilha. Tânia, minha irmã querida, um beijo grande. Maria Aparecida, Dona Célia, a minha amiga Fernanda e tantos outros que aqui estão. Nós agradecemos a presença de todos. E vamos segurar na mão desse Pai amoroso e seguirmos adiante. Porque certamente Ele nos levará até onde nós nunca pensaríamos que poderíamos ir. Muita paz, saúde e alegria a todos. E até quinta-feira, nesse mesmo horário, com mais um Gota de Esperança. Que Deus nos abençoe.